Mas num lugar de autoconhecimento, é sugerido que o teu conhecimento parte do outro também. O teu autoconhecimento não é saber só de você, é saber de você e do outro, e uma terceira coisa que eu e você e o outro, que criamos. O nosso papo, a gente inventa. Olá, eu sou Graciema Freitas. Eu sou Débora Guiar e esse aqui é o nosso papo, a gente inventa. E um assunto que está super na moda hoje em dia, de masculino e feminino, mas que vem gerando controvérsias. Algumas pessoas levam muito a ferro e fogo, muito ao pé da letra. E hoje a gente trouxe um convidado super especial para falar um pouco mais sobre isso com a gente. Dá uma clareada aqui pra gente, né? Uma descomplicada. Uma desconstruída. E então, bora chamar ele? Bora? Pois é, ele é diretor de audiovisual, terapeuta de respiração consciente, BioFlow e constelação familiar. Bem-vindo, João Camargo. Alô, bem-vindo. menina. A gente está trazendo um povo tão chique aqui, né? Cada nome lá bacana. Não, Hoje é BioFlow. E eu me senti um especialista do feminino e do masculino aqui. Uau, não, a gente quer saber tudo. Bora já começar aí. Está gerando muita confusão aqui, muita gente falando coisa que ouviu falar e nem está sabendo direito. Como eu trato essa relação do feminino e masculino, né? Acho que o que a gente não percebe que nós somos 50% masculino, heranças do pai e 49% da mãe, e o inverso para as meninas. Então a gente é basicamente feminino e masculino. Peraí. É 50%. Se é um homem, ele tem 51% do masculino. Eu também fiquei perguntando. E a mulher, será que tá 49%. esse 1%? E o inverso, se for uma mulher, tem 51% do feminino, e o homem... É esses 2% aí que vão... Essa diferença não é quase nada, é isso que a gente tem que aprender. Uhum. Porque o que seria o masculino e o feminino é exatamente desenvolver dentro da gente, do homem, o nosso feminino, e na mulher o seu masculino, entendeu? A gente não pode negar. O que as pessoas hoje negam ir para uma estrutura social, para uma estrutura familiar, eles negam essa capacidade, porque a gente vive num ambiente muito patriarcal. Ainda, né? Ainda, e acho que vai se durar muito se a gente não mudar esses paradigmas, se mudar as funções das mulheres dentro da própria estrutura social, sabe? Que, por mais que as mulheres já estejam ocupando seus lugares muito mais que ocupavam antes, falta muito ainda. Nossa. Porque ainda o nosso universo é muito masculino. As próprias mulheres. As mulheres, mesmo quando estão lá, elas têm um sentimento de não merecimento de estarem lá, porque o homem impõe isso para elas. É como se elas estivessem forçando uma barra de estar num lugar porque ele cedeu esse lugar para elas. Então, o que seria? Isso o cara, ele não faz isso à toa, o masculino, porque ele tem uma ferida do feminino dele muito grande dentro de si, que pode ser propiciado pela própria mãe, pela própria estrutura sistêmica do passado dele, pelo próprio masculino do pai que fala só brigando ou assertivamente o que ele deve ou não fazer, quais são os comportamentos inerentes aos homens. O fato dele negar, talvez assim, não negar, dele rechaçar ou renegar essa agressividade do pai, às vezes, isso faz com que ele queira fazer diferente, talvez? Não, mas então, essa negativa geralmente não dá certo, viu? Quando ele fala assim, vou fazer diferente com meus filhos, acaba fazendo a mesma coisa. Eu hoje estou tão citativa, assim, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais, não é? Eu tive uma constelação que eu fiz há um tempo, que tinha um pai que era muito amoroso com seu filho, assim, 1, 2, 3 anos. Quando chegou aos 5 anos de idade, ele tinha muita raiva do filho, começou a ter raiva do filho. Muita raiva, e ele não sabia o porquê e a origem disso. Foi quando ele foi fazer uma constelação, foi indicado para que ele o fizesse, e ele percebeu dentro da constelação que era a forma como o pai tratava ele exatamente na mesma idade. Que doideira. E ele não lembrava disso, porque na cabeça dele, quando ele fosse pai, ele não ia fazer nada daquilo. Ia fazer diferente. Então, assim, as emoções, os registros estão no nosso corpo, estão nas nossas emoções. Nosso DNA, né? Estão muito no nosso inconsciente. A gente só tem, a pesquisa diz que a gente só trabalha 5% do nosso tempo com a consciência. O resto é inconsciente. Ou seja, tudo que a gente pensa, faz, traduz, é movido pelo inconsciente. E como o inconsciente lidar com as questões? Ela trabalha com a formatação que ela fez do passado.
Então, se tem uma situação que você vai viver, ela vai buscar uma situação similar àquela para que você lide com o presente de uma forma salutar. E geralmente não é. Porque os registros que ficam para a gente são muito registros de dores, de não pertencimento, de não acolhimento. Mais negativos do que positivos? E a gente tem que pensar o seguinte, a sociedade, ela se fragmentando, ela fica muito mais fácil de ser manipulada, né? Se você tira as certezas das pessoas, elas são mais induzidas a comprar, a assimilar a não inteligência dela, uma inteligência já formatada. Talvez seja o perigo que se tenha no futuro da inteligência artificial. Porque quem vai programar essa inteligência? Se a própria geração que está vindo já não consegue lidar com a própria relação consigo mesmo humana, e onde as questões emocionais não estão sendo levadas em consideração. Hoje o homem está muito mais evoluído na questão dele também abrir um espaço para olhar suas emoções. Porque o homem. Não o homem ser humano, o homem. Porque, sei lá, na minha geração mesmo, nunca foi educado a lidar e tratar bem as mulheres. Tinha o local que as mulheres... Não lidava com as próprias emoções. As mulheres tinham um lugar muito específico dentro dessa sociedade, que era a criação. Você vê que aquele sonho americano é o homem trabalhando, a mulher em casa com seus grandes equipamentos de casa, sua grande geladeira, seu grande fogão, e cuidando dos filhos para ficarem grandes homens. E isso era uma mentira. Tinha um estudo, se eu não me engano, pós-guerra, que é um livro que eu não vou me lembrar o nome, que ele tratava exatamente dessa sociedade americana que explica muito a nossa. Que o homem deixou de trabalhar com seus filhos, foram trabalhar fora de casa, ou seja, aquela relação osmótica de aprendizado, de convivência e de afeto foi deixada. Seja qual afeto for, a gente não pode dizer que o homem do século XIX era mais afetivo, mas ele era mais linkado com a sua cria. E mais, o filho aprendia mais por observar o que o pai fazia, o que as coisas faziam, por isso que até as próprias profissões eram moldadas a partir dessa observação. E esses modelos estão cada vez mais evaporando, assim. Aí o capitalismo veio, de alguma forma, o cara tem que trabalhar fora, não convive com seu filho, tem uma noção do que seria uma educação, e geralmente pela dor, pela ausência, porque ele fica o dia inteiro trabalhando, não acompanha o crescimento do filho, não acompanha a evolução do próprio filho, intelectual, nem motora, nem nada, e tem um aspecto, o que meu filho precisa? Para não passar as questões que eu também passei com o meu pai. Aí entra a questão sistêmica. E geralmente ele reproduz isso numa hora que ele tem ali com o filho, da forma mais violenta que ele consegue, porque ele quer passar tudo aquilo que ele não está mais lá convivendo em 1 ou 2 horas que ele tem nesse dia com a criança. Então é uma educação que é ditatorial, já não é osmótica, já não é emocional. E a mãe, por outro lado, ficou o dia inteiro cuidando dessa criança com a ausência desse marido, e foi fazendo de um filho uma reprodução do que ela acha que seria um homem ideal. E o modelo de criação dela, o exemplo em cima dela da também. Dor dela também, ela falou assim, vou criar meu filho em cima dessa dor para que ele não vai se fazer comporte isso, igual ao meu isso, marido. Então isso já entra no assunto que a gente estava falando do ferido interior, da ferida do masculino e do feminino. São 2 pessoas lidando com esse ferimento. O que a gente tem que entender como feminino e masculino? Né? Acho que seria bom a gente dar uma passeada nisso. O feminino é a criatividade, é a gestação, é a intuição, é o incondicional. Isso está muito registrado no nutrir, no dividir, na empatia, sabe? Até me arrepiei falando nisso. O meu feminino veio. E o homem tem muito uma coisa da lógica, do desbravamento. Então, o fazer, a objetividade, a mentalização de como deve fazer as coisas. E a sociedade pegou essa coisa patriarcal do homem e levou só para o aspecto da produtividade. Então o homem tem que produzir fazendo e se ausentando do sentir. O homem não precisa sentir, ele precisa fazer. E a mulher sente para burro, mas ela não tem espaço aonde executar isso dentro da sociedade. E daí reverte, faz aquele triângulo. Então teu pai não está aqui, mas você vai ser melhor. O garoto fica com a ausência do pai e fica com raiva da mãe porque quer que ele seja o marido que ele não é, ele é filho, não é marido, e fica essa briguinha e vai se passando para gerações e gerações essas
dificuldade de lidar com o feminino e o masculino. E feridas cada vez maiores, porque Muito vão maiores. cerdando feridas e acumulando as próprias ali no meio daquela confusão toda. E a individualidade está cada vez maior. Tá. A gente não pode esquecer que que 50 anos para cá iniciou-se uma nova linguagem, que é a linguagem da internet. Então, tem 50 anos a internet. Tem 25 anos que você começa a ter isso dentro de casa, um computador dentro de casa. E faz uns 10 anos que você leva esse computador na mão. Então, uma pessoa que tem 10 anos já nasceu numa realidade completamente diferente da minha, que tem 50 e tantos, entendeu? E de 25 anos já é diferente do que teve há 10 anos. E o de 50 do que tinha 25. Então, a gente está numa transição comunicativa também. Onde que a comunicação, o que temos no nosso interior para se comunicar? Então, virou uma coisa muito de se comunicar acima do que você vê, o que você acha, o achismo. E esse achismo é devolver para a sociedade uma coisa. Não me pergunte tanto, porque eu sei pouco sobre mim mesmo. Porque esse lugar investigativo, que as mulheres têm como essência, e bate uma hora, então, que ela fala assim: eu vou ter que ver isso. O homem fala assim: eu tenho que ver isso, mas vou seguir em frente. Não Você não acha que está mudando? Olha, eu vou lhe falar sobre a minha experiência particular. Eu entrei para fazer terapia, eu sou diretor de televisão. Eu trabalhei 30 anos como diretor de televisão. E fui para a terapia porque eu tive uma necessidade de revisão pessoal. Porque eu senti que biologicamente eu estava me deteriorando, psiquicamente eu estava me deteriorando, minha relação estava cada vez ficando pior, relação com as pessoas. Eu falei, eu vou ter que dar uma olhada nisso, para conviver melhor com isso. Então, que bom que você olhou, porque tem gente que não nem Pois é, mas quando eu fui olhar isso, o que eu percebi? Que nessa busca tinha muito poucos homens. Nessas terapias, e depois eu não fui fazer só terapia, eu fui fazer formações em terapias que me ajudaram a sair ou me recondicionar perguntas que eu nunca fiz para mim mesmo. Eu percebi que tinha muito poucos homens. Eu percebo também. Então, assim, sei lá, eram 5%. Mas quando eu falo que está mudando, é que já tem homem, porque houve um tempo que nem homem tinha. Porque, de uma certa forma, essa nova comunicação criou-se uma ampliação também de observação sobre o mundo. Antes tinha uma conduta de mundo. Hoje você começa a pesquisar que tem muitas condutas no mundo, que não é necessariamente só aquele nicho do que você conviveu. Tem uma coisa que, se eu não me engano, é Bruce Lipton, que é um biólogo americano, que ele foi fazer a célula-tronco, essas coisas, ele percebeu que as células, 92% delas são informacionais. Não é tanto o DNA que registra as suas atitudes, as suas formações. E até o DNA, ela é mutável. Então, o que ele quis dizer com isso? Porque como somos corpos, influencia. Tudo influencia. Como se escuta. E como a gente capta o mundo? Através dos nossos sentidos. Então, o que se ouve, o que se vê, o que se come, como você movimenta, como você se equilibra, que também são, eu estou falando também de sentidos que a antroposofia que diz que tem 12 sentidos. Além das 5 que a gente já conhece, ela diz que são 12 sentidos. Então, tem mais forma de percepção do mundo do que só através de 5 sentidos. Não administra nem 5, vai dar conta de 12. Mas é aí que está. Esses 5 sentidos, de alguma forma... Devem ser subsentidos. Assim, não, são sentidos mesmo. É um estudo da antroposofia que ele fala assim, ele fala que pensamento é um sentido, e de fato palavra, movimento. Você percebe o mundo através da forma como você se movimenta, equilíbrio, tanto que quando você bebe alguma coisa, a primeira coisa que você perde é o equilíbrio. Então não adianta nada a sua visão, não adianta nada a sua audição, não adianta nada em relação a isso. Temperatura. Por exemplo, eu estou aqui sabendo que eu estou diante de uma observação, eu fico mais quente por dentro. Eu fico assim, começa a ter um suador. E são coisas que são incontroláveis. Então, é uma percepção que o corpo tem sobre o que eu estou vivendo. E a própria temperatura ambiente também influencia na forma como você recebe. Mas é muito mais a interna, quando você vive essas situações. Porque ela traz aquilo que a gente estava falando, que são os traumas, trazem as coisas assim, está sendo observado. Será que eu tenho... de memória gravada no corpo. Será que eu tenho a possibilidade, tenho o que dizer... Me bota um microfone na boca, eu tenho realmente coisas importantes, salutares para dizer. Meu pai não quis me escutar. Então, será que eu tenho como dizer? Você vai registrando isso dentro dos seus códigos de vida. Isso entra também aquela questão do pertencimento, né? Que é tudo. Que eu não quero fazer feio para as pessoas não rirem de mim, para eu não ser excluído, e tem uma coisa mais agradar. Ainda. O pertencimento, a gente fala muito pertencer por uma lógica
de uma lógica racional, e não é. Pertencimento, a gente não pode esquecer que a gente é mamífero. Somos. Então, assim, quando a gente nasce, a gente precisa de um acolhimento, isso é necessário do mamífero. O que caracteriza o mamífero? Amamentação, acolhimento, você fica 9 meses dentro de um lugar e 9 meses depois para começar a ter a possibilidade de andar. Já faz assim, quase 2 anos que você fica ali dependendo. Se você não é acolhido nem na pré-concepção, nem no início da sua concepção, você vai ficar a vida toda correndo atrás disso. E esse ponto, quando a gente fala dos mamíferos, os filhotinhos, eles vão mamar ali, mas em pouquíssimo tempo eles têm uma autonomia. Sim, mas também vivem muito menos, né? Determinados. Mas quando a gente fala do ser humano, quanto tempo um bebê depende de cuidadores? E se você também vê a própria estrutura patriarcal também, ela interfere no nascimento das crianças. Essa estrutura de nascer, ou cesárea, vão programar um horário que você vai nascer. Isso é antinatural, embora a gente normalizou isso. Ou também, porque o médico tem outra para fazer, não sei o quê, né? Nunca tem gente levando em consideração filho, a mulher que está ali gerindo aquela coisa assim. E mais do que isso, primeira coisa, tira da mão e dá-lhe uma tapa para respirar. Isso, mas para que respirar? É o primeiro susto que você toma na vida, é o primeiro trauma que se estabelece. O que o trauma faz a nível biológico? Ele retém a sua respiração. Qualquer susto que você toma, você tem uma retenção de respiração. Por isso que a gente vive com problemas, porque à medida que você tem essa retenção de respiração, você já dá uma disfunção nos seus órgãos, porque ela tem um movimento natural de respirar. Aprende. Então isso vai criando nas fáscias, que são as proteções dos órgãos, elas vão criando memórias. As fáscias têm memórias. Então toda vez que você passar por uma situação similar àquela que você aprendeu lá em criança, que seja desagradável, ela vai vir no corpo, mesmo que no seu pensamento fale assim, já superei isso, aquele cara fez aquilo comigo, mas já superei. Aí vem teu corpo, grita em algum lugar, porque o corpo está nem aí pelo que você acha que superou na sua consciência. E o corpo fala, né? O corpo fala muito mais do que a palavra. A nossa palavra, de alguma forma, é uma defesa de sobrevivência. A gente está aqui, de uma certa forma, em cima dos nossos erros e dos nossos acertos, mas os nossos erros também nos manteve vivo, manteve aqui ativo. Então não é só também ver, não tem um lado só bom, tem um lado ruim, tem um lado negro e o lado, sabe, que te potencializa. Onde é que está essas questões que você tem que descobrir? É equilibrar isso. Descobrir, tô ruim, mas alguma hora eu vou ficar legal. Tô mal, mas alguma hora eu vou ficar bem, e vice-versa. Porque quando você vive só, você abre o jornal de manhã, é o quê? Notícia ruim. Eu já nem olho. Aí você passa na esquerda, pega o Uber e o cara está reclamando do trânsito. Então toda a construção é para que você ache que a vida não vale a pena, que não é. E isso vai se isolando também no que se refere à convivência. Não vou para aquele lugar lá que vai ser chato, não vou para aquele não sei o que. Ou vou para lá só para que eu tenha um lugar de trabalho, eu tenho que falar alguma coisa para aquela pessoa. É sempre uma praticidade, né? A gente abre mão muitas das questões emocionais. Eu vou parar agora só para levar meu filho para ver um filme, para ver ele rir. É muito pouco. Eu fui ver agora esse final de semana uma peça infantil da Miriam Freeland, que fala sobre a Amazônia. Da Pilar. A Pilar. Uhum. E eu fiquei encantado, porque você vê o universo da criança, sempre vai ser a nossa possibilidade de ver que o mundo pode melhorar. Porque as crianças elas são tão abertas a assimilar o universo que você está sugerindo. Uhum. Aquilo ali é uma sugestão. O HD não está corrompido ainda. Tá, e ele está construindo aquilo. Então, por isso que é importante que você construa o seu HD de uma forma salutar. Que você reconstrói em cima de você não pode, você olha isso, olha aquilo, não sei o que, não corre, menino. Eu estudei num colégio que eu corria e o cara pedia para eu parar de correr. Como é que eu vou parar de correr quando eu estou aprendendo a andar, gente? O cara já para. E que é uma coisa que mostra a energia da criança, que precisa pôr para fora, né? E a energia da criança está motivada, por isso que o movimento é um sentido. Agora, essa fase da criança é tudo, não. Não faz, não pode. E que geralmente é por quê?
Porque os pais, de uma certa forma, também ouviram isso de alguma forma. Sim. É um poder da apropriação também. Assim, meu filho não vai se machucar. Meu filho eu vou poupar. Por isso que a gente está fazendo também gerações hoje que estão muito com dificuldade de lidar com a diversidade. Então, elas entram no mercado de trabalho, não sei o quê, e falam assim, isso aqui não tem a ver comigo. Isso aqui eu não quero ver. Isso aqui eu não vou ver. Não sei o quê. E os pais, vamos tirar ele mesmo. Eu tenho lá no Rio, há pouco tempo atrás, um pai entrou no colégio e perguntou, por que você repetiu a minha aluna? Ele veio de perguntar por que o filho não estudou para passar. Ele foi perguntar para a professora por que reprovou ele. Ou seja, o meu filho está num pedestal e esse pedestal não é bom para a criança, porque ele não vai ter esse auxílio desse pai a vida toda. Ele vai lidar com pessoas que não estão nem aí para ele. E ao primeiro sinal de frustração, tá feita uma tragédia, uma depressão. Aí entra essas coisas. Por que a gente nunca teve tanta depressão infanto-juvenil? Uma fragilidade emocional. Sabe? Acho que no Japão, se eu não me engano, o maior índice de suicídio infanto-juvenil se dá por causa que seria o Enem de lá. Porque como é uma sociedade que é muito voltada ao resultado da produção, quando ela se vê não nesse lugar, eu sou uma vergonha não só para mim, como para todo o meu sistema. Meus pais, meus avós. Então, e a morte tem uma conotação diferente para o oriental também. Eu prefiro a morte do que viver nesse lugar. Agora, a gente como ocidental, a gente tem que passar essa barreira. A gente tem que falar o enfrentamento. Eu aqui estou enfrentando uma situação, eu sempre gravei as pessoas. Você ficou atrás das câmeras. Então, ficar na situação de estar na frente. Eu tinha até um microfone, mas ninguém me via. Entendeu? Geralmente eu esbravejava nesse telefone. Desconforto, né? É uma loucura, mas ao mesmo tempo me dá uma sensação que talvez eu tenha sentido quando era criança ou adolescente. Aquele friozinho na barriga, aquele primeiro encontro. E depois que você vê que você conseguiu. Que é um novo. A sensação de poder, eu dou conta, de capacidade. Claro, de captação. Eu levei meu filho uma vez na Disney e ele entrou num brinquedo e a gente não sabia o que ia dar naquele brinquedo, a gente entrou só numa fila. E ele morrendo de medo da possibilidade de ser uma montanha-russa. Tamo junto. E de fato era uma montanha-russa e uma das mais perigosas. Ai, que medo. Aí ele estava na frente, a gente já tinha enfrentado uma fila danada, eu olhei para ele, olhou para mim, ele falou, pai, de jeito nenhum, não vou nessa montanha. Eu falei, filho, vamos, já estamos aqui, vamos ver o que vai dar. O não a gente já tem, vamos tentar um sim aí que pode reformular a nossa vida aí. E eu também morrendo de medo, né? Talvez mais do que ele. Aí fomos. Gente, hoje eu sou viciado em montanha-russa. Eu amo. Às vezes eu vou para Universal lá só para andar de montanha-russa. Porque aquilo me tira de uma esfera, do meu equilíbrio, desses sentidos como eu conceituei. Lá eu falo assim, não adianta nada. Tudo que eu ultrapassar de limites, gravidade, tudo. Exatamente. Eu dou berros assim que estão guardados há anos aqui. Então, no momento que ele venceu aquilo, acabou, ele falou assim, ele venceu essa barreira. Ele também. Vamos de novo? Não, e eu acho que até antes e depois a vida dele, a partir dessa experiência. Porque ele viu que ele poderia lidar com o medo dele e ultrapassar esse medo. A montanha-russa para mim não adiantou nada, não. Eu continuo gostando, Nossa, eu amo. Não, eu já fui em algumas, assim, desavisada. Agora, voltando a isso, o que acontece? Como a gente é muito ferido ao masculino e ao feminino, nas suas inter-relações de casal, a criança, quando é pequena, ela olha assim e fala assim, quem que é o mais frágil dessa situação? Porque ela quer que aquilo ali se equilibre, que é uma das leis da constelação, o equilíbrio de forças ali, de dar e receber. Então, quando você olha aquilo ali, fala assim, a criança tende a falar, meu pai, coitado, toma muita bronca da minha mãe, ele faz uma aliança contra a mãe. Ou o inverso, minha mãe sofre a aliança do meu. Então, porque ele acha que à medida que ele faz aliança, aquelas duas forças que ele está fortalecendo um dos lados. Porque ele quer a criança quer o equilíbrio. E é isso que fere masculino e feminino? Nesse aspecto, sim. Porque o resultado desse não equilíbrio vai levar ele da forma que ele vai se relacionar com o feminino dele ao longo da vida. Que a gente chama do ânimas. Como é que ele vai lidar com essa sensibilidade? Ele vai saber, numa situação limite, saber olhar aquilo de uma forma mais amorosa, mais empática. Então, quando você falou que talvez ele esteja melhorando, talvez os homens, alguns estão avaliando para se tornarem mais empáticos. Uma coisa que eu descobri fazendo terapia é que esse lugar poderia ser palatável para mim, poderia ser interessante para mim. Que embora eu tivesse uma coisa artística, doação e tal, eu tinha muito pouca compreensão sobre essas emoções e aonde que elas atuavam. Então eu ficava muito à deriva do que as emoções pudessem me levar.
Não, para os homens é muito difícil, não tem essa coisa de lidar com emoções, não tem o aprendizado. E geralmente a né? violência é o código. Não é incentivado. E a violência é o código. Porque é a afirmativa do reage não, e às aquela emoções. coisa assim, homem não chora. Pois é, aí você começa a escutar isso desde criança. Homem não chora. Eu escutei, tipo, não volta pra casa com problema de rua. Se apanhar na rua, se vira Mas, por gente, lá. eu só vou voltar pra casa com problema de rua, né? Embora eu já tivesse bastante problema em casa. Mas eu não trouxe, não poder dividir isso com meu pai. Não é dividir a suposto medo nem a covardia, mas a forma de lidar com uma situação nova que talvez ele possa me elucidar. Então, se não tiver uma comunicação, e o pai não é ser um amiguinho do filho, é ser pai. Está na condição que já passou por aquelas experiências e tem mais vivência sobre aquilo, mas tem uma empatia de entender que o teu filho está vivendo pode ser uma coisa diferente da sua. Então, ele pode também ter um comportamento diferente do seu. Então, os pais abrem muito pouco espaço para isso. E o filho se sente um pouco também de falar assim, nossa, eu vou me comportar como meu pai deseja que eu me comporte. Então ele acaba não revisando ao longo da vida que ele poderia ter agido diferente e que ele está agindo aquilo por uma lealdade, de amor pelo pai dele. Então revisar isso é um exercício talvez dos mais dolorosos, sabe? A gente fala assim, basta você tratar, olhar isso, se olhar. Se olhar é a coisa mais difícil do mundo, gente. Muita. Não é fácil se olhar. A gente estava até conversando com um amigo antes sobre o Vipassana que eu fui fazer, que é uma meditação que, assim, eu fiz a mais leve, que são 10 dias meditando 10 horas por dia. E alguma dessas meditações você tem que não se mover. Qual é a finalidade disso? É uma prática de 2.500 anos feita pelo Buda, e que se perdeu um pouco na Índia. A Birmânia permaneceu da mesma prática que era feita há 2.500 anos atrás. E qual é a finalidade, a não ser ficar com cãibra no corpo inteiro? Então, a finalidade é você, de uma certa forma, não se deslocar tanto do teu inconsciente do teu consciente. Tudo que a gente trabalha, fala assim, é o inconsciente agindo nas emoções, mas a gente tentando dar um equilíbrio consciente para aquilo que a gente está... Então, na hora que você está nessa passividade, digamos assim, que é você... O que te leva a essa passividade? É você regularizar a sua respiração. A gente não pensa muito em falar respiração, a gente não pensa nela, gente. E você fica, sei lá, 30 dias sem comer. Você fica 7 dias sem beber água. Mas você não fica 5 minutos sem respirar. 5 minutos? Eu muito menos. Mas assim, o cara da apneia lá consegue isso. Eu tô falando também 30 dias sem comer também não é mole, não. Mas tem gente que fica, entendeu? Então, assim, o respirar é toda a condução que leva você a regularizar as suas emoções. Porque é a respiração que trabalha com esse fluxo. Então, quando ela retém aquilo, de alguma forma, algum órgão, e geralmente o órgão ligado àquela emoção que você está sentindo, ela vai ter um impacto. E esse impacto não resolvido é que vão trazer as doenças. Então o corpo, ele tenta ser regenerativo. Tem uma ciência nova, chama Nova Medicina Germânica, que é um médico chamado Hammer. Já vi umas coisas por aí, mas eu não sei nada a respeito, não. Ele fala que assim, tudo nasce do trauma. Então você tem um trauma, seja ele que aspecto for. Trauma pode ser atravessar a rua, ser quase atropelado, como pode ter sido uma violência, um estupro, qualquer coisa que te causa um impacto. O teu corpo com aquilo fica numa anestesiado e vai para algum lugar de emoção que o corpo vai tentar se regenerar daquilo que você está vivendo. Quando você sai o corpo entende e fala assim, já estou melhor, ele desce. Nessa descida é que vem a doença. Porque o corpo fez aquilo para te manter ali. Quando você sai daquilo ali, fala qual foram os danos que teve dessa batida. Agora vamos ver qual Agora vamos ver, porque a gente teve que sair daqui para cuidar daqui. Agora, o que ficou aqui nessa ausência? Nessa hora, o que a gente geralmente faz? A gente busca a medicina convencional e toma um paliativo, que é um remédio. Estou com uma dor de cabeça, a gente vai buscar o que levou a gente à dor raiz, de cabeça. Né? Cuida da consequência e não da causa. Então a gente toma um remédio e aquilo ali, e nesse momento a gente parece que não, mas a gente está entregando a nossa saúde a alguém. Porque, por exemplo... aos laboratórios farmacêuticos. Provavelmente. No século XX é basicamente isso. Então você se sente inapto de cuidar de si mesmo,
em cima dessas revisões emocionais que você possa fazer. E para você fazer isso, você tem que ter ferramentas, você não vai aprender isso na... Até porque a educação, toda a nossa educação emocional, a gente não aprende no colégio. Muito pelo contrário, a gente aprende a ser lógico. É deseducação emocional. É deseducação. E não podemos esquecer tudo para privilegiar o patriarcado mesmo. Para privilegiar uma forma de pensar da força, da não emoção, da produção. Então, as mulheres, assim, hoje em dia, eu acho que a grande função que essa tecnologia pode levar é descobrir a importância dessa ânima dentro do homem, e esse ânimos que a mulher acha que já tem. O Campbell, que fez o... Joseph Campbell. Que fez, como é que é o nome? Jornada do Herói. Ele tem uma aluna dele que perguntou para ele, olha, essa jornada do herói, o que é? O nascimento, o caminho, ver que aquele caminho não funcionou e a transformação. Ele falou, mas isso não funciona muito para mulher, não. Uma aluna dele falou, eu não me vejo nessa jornada. Isso é uma jornada meio masculina. Aí o Campo falou assim, porque as mulheres já chegaram lá. Ela falou, mas como chegamos lá? Eu não me sinto ter chegado lá. Então ela fez a Jornada da Heroína, que é um livro que ela escreveu, mas ela já tem umas coisas meio datadas ali, mas é perfeito quando ela faz essa analogia e descobre que desde a formação do homem, Atenas era na Grécia o fortalecimento do patriarcado, a mulher pensando a partir da visão do homem. Entendeu? Então as mulheres começou a ser guerreira lá atrás. E dessa forma masculina. Porque tinha outras formas de se guerrear que não fosse pelo aspecto da violência, do homem. Então, todas as conquistas. Troia, disse que é uma balela, Troia. Fui pegar lá a Helena. Não pegar a Helena, não. Aquele lugar era um lugar comercial que era interessante de se passar por Troia para ir para o Oriente. Usaram a mulher como uma desculpa. Foi um bode expiatório. Como também a própria estrutura cristã, tirar a força das mulheres. A mulher trouxe o pecado, né? A mulher trouxe... Então a gente tem que pensar como essa elaboração patriarcal estão aí há 1000 gerações. Então, desconstruir isso, sabe? Muitas gerações. Tempo. E a gente está nesse engatinhamento, assim... E por estar muito engateando nisso, os conflitos estão sendo mais violentos, né? Essa relação do homem e da mulher externamente estão sendo reconfiguradas, as relações. E aí, falando um pouquinho dessa coisa de patriarcado e da mulherada, hoje, 2024, muita gente fala assim, nossa, aquela história ali de queimar sutiã, que mulheres malucas, não sei o quê, mas tiveram que ir no extremo porque estavam sem voz. Se não tivesse aquilo, não teria mínimo de... Por isso que a gente também não pode, dentro da constelação, a gente fala isso. A gente não pode tirar os aspectos, as atitudes da época que ela foi feita. A gente tende a analisar tudo. Um jovem analisa as questões pelo ponto de vista dele da atualidade. Você não pode desconfigurar que aquilo ali, se você só está podendo falar isso aqui, porque alguém falou isso lá. Sim. Entendeu? E alguém se preocupou com isso. Eu acho que o que pega em qualquer aspecto são os extremismos. Sim. Né? Porque as pessoas pegam uma situação e levam a ela a um extremo para justificar ou para Mas sabe que a gente não condenar pode algumas atitudes. Tirar do conceito que ninguém faz isso porque quer. Sabe? Uma coisa que eu aprendi muito, que ninguém faz... Essa foi a grande riqueza que eu tive na hora que eu virei terapeuta. Foi onde eu amplifiquei o meu lado empático, de perceber que ninguém estava fazendo aquilo por uma atitude racional ou por um desleixo. Também não faz nada, né? Não sai daquela. Né? Ninguém está querendo conviver com aquilo porque quer. As pessoas querem o pertencimento. Quando elas pedem todo o crédito que elas podem pertencer a alguma coisa, ou que ela tem um significado para alguém, é difícil tomar uma atitude. Mesmo que você bota assim, segunda-feira eu vou começar a dieta. Ela tem tanta desvalia no corpo, o corpo está tão danificado, as coisas... Chega na segunda-feira, eu vou jogar para terça, vou jogar para quarta. Segunda que vem. Então essa autovalidação é uma das coisas mais difíceis que se tem. E as pessoas tendem, pelo comportamento, falar assim, para que você vai fazer uma coisa que vai desviar do que você faz todos os dias? Para que você vai olhar uma ferida? Constelação tem muito isso, né? Constelação, as pessoas chegam lá
e acham que é uma coisa milagreira, que vocês vão resolver a vida As olhando. pessoas elas estão buscando soluções mágicas. E rápidas, né? assim. Mágicas. Tum. Pirlim-pim-pim. E soluções essas que elas não sabem nem como depois utilizá-las. Porque quando você faz uma constelação, eu sempre falo que constelação é um pouco um portal. Que às vezes te mostra uma outra coisa diferente daquela que você foi lá buscar. Se você não está preparado emocional para aquilo, você abrir um portal que talvez você não esteja preparado para olhar que tem através daquilo. E é chato abrir um portal e você não ultrapassar o portal. Porque também você não vai voltar para trás porque você já sabe do que tem no portal. Não dá para desver. Então você fica, às vezes, mais no limo do que estava antes. Então, às vezes, a própria ignorância sobre si ajuda a pessoa a conviver. Mas quando ela é ignorante sobre si, o que ela faz? Ela tende a pegar uma representação, escolher para si e guiar a vida dela a partir dela. Essa primeira guia é a família, depois é o colégio, depois é o trabalho, né? E tem uma antroposofia que eu tinha falado antes, que trabalha com 12 sentidos, ela também trabalha com setênios. Ela trabalha, assim, diz que 7 anos existe uma modificação dentro da expectativa do próprio ser humano. Então, você de 1 a 7, você está absorvendo o mundo. De 7 a 14, você vai ver o que você aprendeu desse mundo muito particular, que era a sua família, convivência muito básica e direta, para aplicar isso na sociedade. Aí você vai para o colégio e tal, não sei o quê. Depois você formula como é que você vai fazer aquilo para viver daquilo. Só que a gente formula, geralmente, faz o Enem, essas coisas, com quantos anos? Com 17. Eu acho tão cedo. A gente não tem maturidade para escolher a profissão. O cérebro se formata com 21 e ele só está completamente estruturado com 28. Você escolhe quase 10 anos antes o que você vai escolher. Por isso que muita gente faz 1 ano, larga, faz 2, larga. Por isso que muita gente faz o que os pais, ou alguém, o ambiente te sugeriu fazer. E não necessariamente você investigar o seu genuíno talento, sabe? E geralmente quem tem essa inquietude acaba indo para que áreas? As áreas artísticas. Porque ali, de alguma forma, ele consegue colocar pra fora. Ele não se entende, mas ele se expressa. É de humanas. E a gente falou aqui de meio a meio, né? De masculino e feminino. A gente sabe que homens e mulheres têm masculino e feminino feridos. Que impacto que esses ferimentos trazem para o relacionamento? Olha, primeiro a individualização, né? Tem uma coisa que hoje em dia são dois. O Nelson Rodrigues, um dia eu acho até que cheguei a comentar com a Débora, tem uma frase do Nelson Rodrigues que diz, e isso ele falava nos anos 50, né? Que conversa entre duas pessoas, hoje em dia, que era nos anos 50, são 2 monólogos ou 4 pessoas conversando. A pessoa pensa uma coisa, mas fala outra, a outra absorve uma coisa e responde hoje, outra. Então, quantas pessoas a gente teria no meio dessa muvuca? Isso vale até hoje. Mas hoje ainda é pior. Porque hoje ainda tem um espaço, essa nova linguagem, que faz as pessoas terem necessidade de estar o tempo inteiro se colocando, ou se expressando. Se você fica um dia sem botar alguma coisa no Instagram, algum lugar de social, você acha que você está desconfigurado socialmente. Nossa, o que aconteceu? Foi até uma amiga que a gente tem em comum, a Nádia, que é da minha geração. Um dia eu fui falar, Nádia, você viu que aconteceu um assalto? E isso é antigo. Eu falei, como antigo? Acabei de ler. Ela falou, isso aconteceu hoje de manhã. Eu falei, isso é antigo, Nádia. Aconteceu hoje de manhã. Ou seja, ela já estava ela já estava olhando uma coisa que aconteceu à tarde e eu era um antigo porque eu vi uma coisa de manhã. Se a gente, na nossa geração, já tem essa impressão, imagina uma criança que aquelas informações... Aí como é que ela vai criar uma empatia de observação sobre alguém se a minuto está dando uma nova informação para ela? Não tem nem tempo, né? Nem de fazer uma reflexão como aquilo bateu para ela. Então, eu acho que é o grande segredo hoje para a humanidade. Primeiro, eu dentro das terapias, eu fui trabalhar muito pessoas da minha geração e tal. Depois eu fui trabalhar para filho dessas pessoas, comecei a cuidar de filho dessas pessoas e percebi que a grande mudança mesmo, estrutural, vai ter que vir a partir dessas crianças, porque elas vão ter esses acessos e elas que vão estar aí para o mundo que elas vão herdar. E um mundo cheio de erros. Porque a internet não foram feitas por elas, foram feitas pela gente. Elas têm que lidar com essa ferramenta de uma coisa que estruturou a nível tecnológico, mas não deu o menor embasamento emocional para que isso seja feito. Teve um repórter, acho que é italiano, que ele foi estudar a internet, e qual era o signo da internet, qual era o símbolo dessas mídias sociais.
era você conhecer o maior número de pessoas possíveis, pessoas que você não teria acesso, e essas facilidades. Ela virou ao contrário. Você só vai buscar o seu nicho. Então você vai fortalecer. Se você tem um argumento muito, muito básico, você vai buscar um grupo que te dê respaldo para esse argumento. E não vai buscar a diferença. E se a gente não entender as diferenças que nascem no masculino e no feminino, o grande coisa do masculino e feminino é que eles são diferentes. E qual que é o BO que dá quando a gente bota um ferido de um lado com a ferida do outro? Doença, né? Doença ou separação. O que eu percebo bastante, as doenças ficam muito mais localizadas nas mulheres. Assim, o homem, ele não, como ele nem percebe isso, quando ele vai ver, ele já está bem danificado, até porque ele não vai ao médico, não faz o tratamento. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Mas nesse lugar meio patriarcal, as mulheres pegam as feridas do mundo, inclusive do seu parceiro. É muito raro ver um homem tomando as feridas das mulheres, mas é muito fácil ver as mulheres tomando as feridas dos homens, assim. Enquanto isso não for equilibrado... Não tem a ver com essa coisa da mulher, de proteção, de cuidado, de... Mas não tem à toa, porque você tem um útero, né? Você tem uma coisa pra que gestar. gera... O homem tem uma percepção intelectual do que seria um nascimento. Que, aliás, podia ser o contrário um tiquinho, né? Porque eu queria ver se ia ter um homem que ia ter 2 gravidez. Nossa. Ia ter tudo filho único. Não, mas e eu acho... Não ia ter, não. Não, que homem que como diz aqui, adoro aquele meme que fala assim, no auge da dor do parto, uma mulher consegue imaginar o que sente um homem com febre, né? Sim. Então é tipo isso. Não, se parisse... E hoje, eu falando, a minha companheira, ela fez um parto natural por uma paciente dela. Ela acompanhou, ela não fez. Ela ficou ao longo do processo dessa pessoa que tinha uma dificuldade, tinha mais de 40 anos, então ela teve uma gravidez que poderia ser complicada. Só que ela quis ter um parto natural. Então ela precisou desse acompanhamento emocional. Por acaso, o marido dessa era um cara que tinha um feminino muito bem resolvido e muito acolhedor, que fez o processo, deu uma segurança, e a segurança não é o homem resolver os problemas, é estar ali na presença ali. Você sentir uma presença, sabe, a nível do tato. Se precisar, eu tô aqui, tô do seu lado. A primeira coisa que a gente tem dentro da barriga, por isso que a gente fala contato. Tem que manter um contato. A gente fala isso de boca para fora, porque contato é exatamente tá junto. Né? Me manda teu contato, mas as pessoas acham que isso é um telefone. Contato é a possibilidade de você sentir a temperatura do outro, o acolhimento, como um mamífero faria. Então, ela teve essa gravidez e tal, chegou, óbvio, perto de nascer, falando, meu Deus, é uma tomada de responsabilidade, não ir para um hospital convencional, tratar com os médicos convencionais. Ela fez em casa, dentro de uma piscina plástica com água, e ele dentro, os dois nus. Antes de você falar que ele tinha a ver, eu pensei, ele desmaiou 3 vezes durante o parto. Ele ficou com ela e eles fizeram uma dança dentro da água. Você ouviu o vídeo depois, essa criança nasceu sorrindo, não precisou dar tapinha nenhum, ficou com o umbilical lá às 12 horas, sei lá, o tempo que eu não me lembro muito bem que precisava, porque a mãe ainda estava, embora fora, ainda está nutrindo ele, está nutrindo, e o menino olhou para os dois e deu um sorriso para os dois, porque ele falou assim, é seguro estar na vida. Chegou bem chegado. Não é tomar um tapa. Parado, fala, né? Meu Deus, para onde eu estou indo? Aí vai para uma coisa com 300 outras crianças do lado. Não, e aquele escurinho, aí vai para aquele clarão, né? Ainda, fora o dedo isso, na goela. cheio de barulho. Você está lá naquele lugarzinho. Quentinho. Na água, quase. Você é um girino, né? Você está ali dentro da água. De repente, depois que eu sair, toma uma tapa, vai para um lugar. O próprio parto é traumático, né? Cadê o minha próprio mãe? Nascimento é traumático. Aí eu me lembrei do meu filho, que eu falei, depois que eu fui aprendendo essas coisas, eu falei, pelo menos ele, na hora que saiu, a médica teve a sensibilidade de botar ele aqui nela, e eu me lembro até hoje, aquilo ali foi, eu estava filmando, eu meti aquele vexame de desmaiar, a câmera vai eu cheguei e falei, mas nessa hora eu senti essa emoção mais próximo desse ânima dentro de mim, dessa sensibilidade do meu feminino.
sabe? Que às vezes até o de se colocar no lugar do outro também tem a ver com esse... Tem uma coisa que às vezes eu sinto que é uma confusão. Para mim é uma confusão, que a gente fala muito da empatia. Uhum. Só que a gente fala da empatia no lugar de assim, eu compreendo como você fala, a partir da sua compreensão. Empatia é compreender o outro e achar como o outro de uma forma se comporta e por que ele se comporta daquela forma. E não Legal através esse do seu filtro. Que geralmente fala assim, eu entendo. E geralmente não é só eu entendo e tem uma história. Né? A pessoa não está escutando a outra, ela está querendo só contar a história dela. Pelo meu filtro é muito fácil. Pelo meu filtro né? é muito fácil resolver. Por isso que eu vi todos, sabe? Eu vi muita gente que foram... Teve uma imersão que eu fui fazer de respiração, que eu não sei por que motivo, foram ver quem teria sido abusado. Devia ter mais 30 pessoas lá. 95% das pessoas foram abusadas dentro dessa imersão. Ou seja, era uma partícula da sociedade que estava ali, onde eu vi um percentual altíssimo de abusos. Nossa, isso é uma coisa muito triste, né? E tanto de homens como para mulheres. Sim. Então, à medida que você vive num mundo onde você é abusado na sua infância, que mundo seguro é esse que eu vou viver? E que mundo é esse que eu vou deixar para meus filhos, onde vou ter o temor que aconteça com ele, que aconteceu comigo? Então, a gente vive em cima dos nossos medos. Aí vem a pergunta, de onde vem os traumas? Vem disso. Vem de uma que eu não posso dizer que o homem tem como um atributo, até o do Sapiens lá escrevia isso, que o homem só ter uma convivência enquanto mamífero, no máximo com 160 pessoas. Então você vive num mundo de 7 bilhões de pessoas, que as pessoas naturalmente têm que conviver, isso não vai dar certo. Porque não foi feito da natureza humana conviver com tantas adversidades, com tantas diferenças. Ainda mais quando entra a estrutura cultural também nisso. O que eu vou ter como... Eu posso até compreender como um sujeito lá no Alasca vive, mas eu não passo as questões que ele vive, eu não tenho essa esterilidade dele. Então, a gente, se não souber fazer essas coisas... Então, o que a gente faz? A gente quer saber como o cara do Alasca vive e pergunta muito pouco sobre a sua mãe, sobre o seu filho, sobre os seus amigos. Então, a gente sobre si mesmo. E isso acaba acarretando o quê? Uma individualidade, uma suposta segurança que você conhece milhões de coisas, mas na realidade você não conhece nem o outro que está ao teu lado e muito menos a si mesmo. Porque todo o teu conceito é feito de como lidar com essas pessoas para que eu não fique vulnerável. Não, entendeu? E a gente aqui... Quase todos os episódios a gente fica batendo na tecla do autoconhecimento. Sim. Não adianta, a gente acaba... É igual essa história do diálogo. Sim. Você roda, você vem e chega à conclusão que as pessoas precisam conversar. E todos só você os males da só humanidade com as diferenças que a gente vai construir lá. alguma coisa. A comunicação não violenta trabalha exatamente, é uma técnica, trabalha muito para grandes zonas de conflitos, ou grandes, uma penitenciária, conflito em penitenciária, ou de etnias diferentes. O cara que eu fiz, ele separava etnia. Ele ia para a África, via a família que já tinha matado não sei quantos outros, e ele era um intermediário nisso. E o mais engraçado, ele foi um intermediário, é um inglês, ele foi um intermediário da UPP no Rio de Janeiro, ou seja, entre a comunidade e a própria polícia. O inglês foi fazer essa comunicação entre as pessoas. Porque ele entendeu uma coisa, ele foi para o Brasil, e na hora que ele chegou no Brasil, ele foi para o morro, acho que foi para Dona Marta, e ele, quando ele viu lá, ele viu que tinha umas pessoas falando muito alto, uma perto das outras. Por que essa gente fala alto e gesticula tanto, se eles estão tão próximos? E ele foi entender o seguinte, são pessoas que nunca foram escutadas. Então elas precisam berrar para ver que de alguma forma elas pegam alguém. Se berrando, alguém ouve. E elas se gesticulam tanto. Outra coisa que ele aprendeu também foi assim, mais do que isso, eles fazem todos os personagens. Fala a mãe, faz o pai. Então ou seja, ele faz um grande painel daquelas pessoas que afetivamente deviam estar dando apoio, que nunca o escutaram. Então ele traduz isso na rua. E ele se permitiu a escutar essas pessoas. No 4º dia já estavam levando ele para casa, dando pãozinho, dando não sei o quê. De repente ele virou a pessoa de mais confiança que eles tinham para intermediar pessoas que não gostavam, que eles sabiam que não tinham a ver com eles, que era a polícia lá naquela questão. Sim. Ele intermediou isso. Depois porque que ele teve alguém para ouvi-los. Ainda depois que ele viu, aí entrou o negócio, né? do governo, ele viu que assim, não vai dar certo, ele resolveu sair. Mas a comunicação não violenta
eu escutar o que você está me dizendo, absorver como aquilo foi para mim, ver a minha necessidade, devolver para você e a gente estabelecer um código para que o que você está falando seja importante, que eu possa falar ser importante, a gente criar uma terceira coisa. É porque o que a gente vê hoje em dia é que as pessoas acham que estão dialogando, mas na verdade são dois monólogos, né? Uma não está nem ouvindo o que a outra está falando E já de está... assuntos que desconhece. O A pior é gente- monologar assunto que nem conhece. E a Isso gente, que é- às vezes, a que é a pessoa coisa está que falando, mais- a outra já está pensando o que ela vai responder. Sim, porque fomos criados assim, a não ser escutados. Então a gente também não sabe como escutar, sabe? Eu estava falando de uma experiência que eu fui fazer dos cegos lá. Na medida que você entra naquela coisa, até a própria meditação. Quando eu saí desses 10 dias que eu não podia falar, que eu ficava quase 10 horas com o olho fechado e só me revisando, eu não tinha nada que pudesse me distrair, não podia ler, não podia escrever, nem dar minhas impressões, eu tive muito melhor apurado os meus sentidos quando eu saí de lá. Eu escutava um passarinho longe, eu comecei a sentir cheiro, eu falei, gente, vocês estão sentindo esse cheiro? Ninguém sentia. Era um cheiro que ainda estava para chegar e eu já sentia. E essas coisas não foram atrofiando à toa, a gente foi atrofiando porque a gente não foi utilizando. O bicho tem uma coisa ótima de fato. Porque eles usam isso para sobreviver. A gente foi desassociando a nossa sobrevivência, essa observação, e a gente foi atrofiando. Já tem um estudo que vai ter a atrofia da mão em função da não utilização mecânica. Um homem, na época Neandertal, andava 12 km por dia, força, não sei o quê, hoje ele não anda mais. Então as pessoas vão ficando enfraquecidas nas suas pernas. Lá atrás éramos nômades, né? A gente tinha Então, tudo, tinha que andar. andava. Mas ao mesmo tempo estava tudo aliado à sobrevivência. Hoje a gente não precisa mais viver só na sobrevivência, embora vivamos e a estrutura social seja para sobrevivência, que é comida, trabalho. Trabalho resolve isso, comida e moradia. Se você não tiver trabalho, você não vai ter comida nem moradia. Então tu imagina, tu corre a vida toda pela sobrevivência. E a gente tem um cérebro que é para a gente ir além da questão da sobrevivência, que é o nosso cérebro reptiliano, que é antiguerro, mas a gente tem uma coisa que a gente podia estar num lugar muito sendo visionário, subutilizado. Mas eu não acho que isso não vai mudar. Eu acho que a gente é novo ainda com essas novas dimensões, sabe? É muito novo. Dá para curar isso tudo? Olha, eu acho... Eu tenho quando eu comecei a fazer terapia, me falava assim, vai fazer cada uma, daquele negócio que ele estava, cada um tem a sua ótima terapia para recomendar. Sim. Eu faço essa, eu faço aquela. É ótimo dar pitaco na vida dos outros. Todo mundo dá pitaco na vida dos outros. Então uma coisa, para mim foi boa, porque eu fui vendo várias, mas eu só fui fazer a formação daquelas que eu me identifiquei. Então acho que a grande solução é você ver um lugar que te acolha, e com o qual você se identifique, não. Porque, assim, você, a terapia que foi legal para você pode não ser para mim. Então, te acolha no sentido de te respaldar. Emocionalmente, tu fala assim. E pode ser uma que não tem nada a ver para sua melhor amiga, mas para você tem. Sim. Então, o grande é você... Se você não está confortável ainda, eu sugiro que você ainda continue a pesquisar. A própria constelação, né? A gente vê pessoas que amam e pessoas que foram, talvez, naquele momento que talvez não estivessem preparadas. Nossa, aconteceu isso muito comigo. Deram de cara com um portal aberto e não conseguiram ultrapassar. Aconteceu muito comigo. Até há pouco tempo, eu tive um feedback de uma pessoa que eu fui tratar e falei algumas coisas que eu estava ali observando. A pessoa olhava para mim com uma descrença danada. Eu ficava olhando, E como eu já tinha tratado da irmã, ele achava que já era uma informação que a irmã teria me dado. Você tinha informações privilegiadas. Tipo isso, que eu teria algumas informações e mais, privilegiada por um perfil de uma irmã, que já era influenciada. Contou a versão dela. Contou a versão dela e ele está querendo me enganar aqui. Demorou um ano, a pessoa me ligou, me dizendo que aquelas fichas caíram. Porque como vocês mesmos dizem, o campo vai agindo ao longo desse tempo, isso vai reverberando. Ele também, de alguma forma, ele vai cedendo determinadas armaduras. Fica naquela memória, aquela informação fica, você vai digerindo aquilo. E às vezes vai se deparando com situações que botam isso mais à prova também. Entendeu? Por isso que assim, movimento, como eu estava falando, é um sentido, porque o grande sentido do homem é se movimentar.
Se você não se movimenta, seja ele para que seja, o que você vai se atrofiando? Você vai atrofiando, atrofia o cérebro também, vai atrofiando tudo. Então você vai, e à medida que você vai se atrofiando e não executando o movimento, o que você precisa? Você precisa que o outro se movimente por você. Então, a coisa que eu recomendo as pessoas sempre se manterem. Você conhece o Matias Stefano? Já ouvi falar. Então, a Nádia, acho que faz uns 10 anos, Matias Stefano é da geração Índigo, nasceu nos anos 80 e tal, que ele se diz que ele vê todas as suas vidas passadas, é um argentino. Então ele consegue fazer um raciocínio de todas as vidas passadas e futuras, porque ele dialoga e lembra de tudo que aconteceu com ele. Não estou aqui para dizer se é verdade ou mentira, mas ele fala umas coisas muito interessantes. E ele fala que tem 3 bases que são fundamentais para o ser humano. É a alimentação, ou seja, você sabe que o que você come é o que te nutre. E o que você tem para estar na vida? O teu corpo. Sim. Para você estar aqui é uma junção de energias, de célula, energia. E o que te alimenta esse corpo? É comida. E outra coisa que alimenta o corpo? A respiração. Então, tudo está ali naquela pirâmide do Maslow, né? E a terceira coisa, a felicidade, o sorriso, a alegria. Se você não tiver a alegria para conduzir essas duas coisas, a vida não tem por que ela existir. Se você perceber bem, as coisas que são mais palatáveis a você entender ou assimilar, sem passar pelo código da dor, são as coisas que são ditas através da comédia, alguma coisa assim. É porque vai de uma forma mais fluida. Você sabia que no Butão tem felicidade interna bruta? É isso. Por isso que o Butão é considerado o lugar mais feliz do mundo, né? Mas daí ele fala uma coisa que eu acho importantíssima. Que o som do coração é o Ra. Então ele fala que o coração é o centro do teu corpo. É onde emana muito mais energia do que o próprio cérebro. Não é o cérebro que emana para o coração, é o coração que emana para o cérebro energia. Então, como ele é o centro, você está entre o chão e o céu. Então, nada mais é do que o som do chão, da alegria, que é o Ra, o som do coração e o som do céu. Esse é o princípio da gargalhada. Legal. Gente, a gente já está se encaminhando para o final. Nossa, deixa eu fazer só uma perguntinha. Não estou dizendo que esteja rapidinha. Mas, assim, estamos encaminhando para o final. O que acontece? A gente sabe que não existe receita de bolo, não dá para falar o que funciona para uma pessoa não funciona para outra. Mas tem alguma forma da gente tentar equilibrar essas energias para ter uma vida mais equilibrada, relacionamentos mais bem-sucedidos, mais saudáveis? Eu acho assim, que é sempre um processo de autoconhecimento. Mas como eu estava falando antes lá dos setênios, ela também dita umas épocas, a própria natureza humana te bota mais de frente a umas situações do que outras. Então, coisas que vão viver com 20, vai ter uma compreensão. Quando você vai viver com 30, vai ter outra, com 50 vai ter outra. Então, isso depende muito da fase da sua vida. De novo, autoconhecimento aí, gente. Então, assim, mas num lugar de autoconhecimento, é sugerido que o teu conhecimento parte do outro também. O teu autoconhecimento não é saber só de você, é saber de você e do outro, e uma terceira coisa que eu e você e o outro, que criamos. Tem uma coisa que eu falei para um casal, que é a base do Bert Hellinger, de um casal dar certo. É a estrutura vingente sexual, que é a questão do você reconhecer o corpo do outro, a energia que isso emana, a admiração que você tem pelo outro, independente de você, como aquele outro te fornece uma energia vital, e os planos que você possa fazer em comum. Show. Isso é bacana. Incrível. Então você quando falta uma dessas 3 coisas, de alguma forma os relacionamentos estão me engateando, porque ela precisa desse complemento do meu, ele e o nós. Eu tô nesse caminho, hein? Eu acho que você tá bom no caminho. Eu tô. Cada vez que eu pontuava uma dessas coisas, ela dava um sorrisinho assim. Tô dentro, tô dentro. Check. Deu checado. Check. Isso parece que não é nada, mas é muito. Tanto que quando a gente vai fazer a constelação, já peguei um casal que um era super dor de si, era um bonitão, o cara era muito bonitão mesmo. E dentro da estrutura dele, patriarcal, as mulheres me desejam, não sei o quê. E essa mulher
tô dando a chance dela estar convivendo comigo. E a mulher lindíssima Aqui, também. Lindíssima também, mas Chato, super anulada. Apagada E tal. Aí é umas coisas que a gente fala, eu não posso começar nenhum assunto com os dois se eles estão tão desequilibrados nas expectativas. Aí eu perguntei assim, por que você não trai ele também? Nossa. Nesse mesmo momento ela fez assim, ela cresceu e ele diminuiu. A partir dali a gente já começou a falar assim, vocês dois podem ter as mesmas atitudes. O que vocês não tomam essas atitudes porque vocês têm forma diferente de lidar com as suas próprias dores. E você nessa tua dor, você não consegue visualizar dela. E você reforça a sua dor dela de não conseguir se aproximar. E ele está com as dores de que no dia que ele tem todo mundo, ele não tem ninguém. E ele, na hora que ele viu que ele poderia ter alguém, ele morria de medo de ter alguém, por mais casado que ele já fosse. Então, quando ele foi resolvendo que assim, você pode ter o outro sem querer ter todo mundo e só objetivar para uma pessoa, porque essa pessoa... Não acredito no Fábio Júnior, no negócio das laranjas, não, sabe? Eu também não. Né, sabe? Eu acho que a gente tem que estar metade inteira. da laranja. São duas laranjas que tem que caminhar juntas ali. Mas não existe metade da laranja. Então, quando um está cedendo muito essa metade, sabe? Uma laranja vai chegar e vai determinar, como você falou, qual o segredo para um casal? É ficar se auto-regularizando no sentido de crescimento. Eu quero o teu crescimento, você quer o meu crescimento. E se em algum momento você está precisando crescer mais agora, eu vou dar uma recuada para que você vá e lá na frente a gente se reencontre. Vamos crescer juntos, porque a vida está indo. Até aí tem que ter equilíbrio. Se você tiver uma fórmula de casal, a vida está indo e você dá aquela fórmula. Que é a coisa mais temerária que eu tenho quando a pessoa fala, eu sou assim desde criança. Gente, você teve a vida toda para aprender as coisas, você vai se comportar como você era criança. Então, e isso é a forma muito individualista de olhar o mundo. E se você olhar bem, quantas pessoas a gente no nosso encontro falam sobre isso? Só se deixa com um orgulho danado. Sim. E sou igualzinho ao meu pai. Porra, teu pai viveu nos anos 30, você está em 2024. Então, assim, acho que ele falou do médico indiano. A vida é um eletrocefalograma. Tá assim, tem altos e baixos, mas ela tá aí. Quando ela tá assim... acabou. Então, o que eu falo para as pessoas é o tempo inteiro você quando estiver lá em cima, e o Vipassana fala um pouco disso, quando você estiver lá no auge da sua euforia, acredite, ela vai passar. E quando você estiver no auge da sua depressão, acredite, ela vai passar também. E tá passou o tempo. Passou. Ai, como ótimo, foi bom estar menino. aqui. Agora gente, nossa linha está mas eu acho que o feminino e o masculino foi, de uma certa forma, explicado, foi... Eu acho que foi. Se não, gente, comentem. Esse assunto é muito vasto, né? É muito vasto. No YouTube, comentem no Spotify, a gente quer saber, a gente responde, a gente passa para o João, tem aqui o @dele porque também. nem tudo a gente vai dar conta de responder por conta própria, não, né? Não, pois é, a gente passa para ele. Vai ter o @ aqui. E olha, João, super obrigada. Obrigado a vocês, por ter estado com a gente. E assim, a primeira vez que eu me sento por esse aspecto de terapeuta, que eu sempre sentei para falar de televisão e tal. Então, mas eu tô Foi bom para você? Foi ótimo, porque eu regularizei minha energia interna, minha temperatura, eu pude aplicar em mim mesmo o que eu propago para as pessoas. Não foi ótimo. Mas é aquilo, né? Minha avó tinha um ditado que era assim: você ensina melhor aquilo que você precisa aprender. Claro. E o tempo todo eu vejo isso. Não é? Então, daqui a gente vai propagando muita felicidade, muita cura dessas feridas. Masculino e feminino completamente equilibrados e curados. E reforçando, gente, estamos no YouTube e no Spotify, @o Nosso Papo a Gente Inventa. E no TikTok e no Instagram, @o Nosso Papo a Gente Inventa. Até semana que vem. Beijo! O Nosso Papo a gente inventa.